Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente vai entrar no maravilhoso mundo do Oscar 2021. A gente vai conhecer um pouco dos 8 indicados a melhor filme do Oscar 2021 e vamos conhecer também ou saber um pouquinho mais da onde a gente vai assistir a esses filmaços. Depois da vinheta, bastante informação sobre os 8 filmes do Oscar. Solta a vinheta aí, Brunão! Antes de falar dessa lista, a gente precisa saber algumas particularidades que vão acontecer no Oscar desse ano. Sim, tivemos algumas mudanças bem significativas na regra do Oscar em 2021. Mas antes da gente falar dessas mudanças também, vamos àquele nosso combinado. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no Séries em Série. Toda semana, várias e várias dicas de séries tops para você colocar aí na sua lista. E filmes também. Mas vamos lá falar um pouquinho mais dessas mudanças que aconteceram no Oscar para 2021. A primeira mudança significativa que a gente teve no Oscar para 2021 foi a data da festa. Sim, geralmente o Oscar acontece lá no início do ano, fevereiro no máximo, a gente já está falando do Oscar com filmes lançados até aquela data, até a data que foi fechado a listagem. Mas esse ano, especificamente por conta da pandemia, sim, o Oscar irá acontecer somente no dia 25 de abril. E também, por causa da pandemia, muitos filmes que eram para sair no cinema acabaram saindo somente no seu streaming, por conta de não ter de lockdown em algumas cidades, outras não. Então, esse ano, especificamente, o Oscar liberou que filmes não necessariamente lançados no cinema, porque todos que participam têm que ter passado pelo cinema, podem participar do Oscar 2021. Então, de repente, a gente tem aquele filme que está direto no nosso streaming, não passou na telona, e a gente vai ver nessa grande festa. Olha que coisa mais bonita de se ver. Bom, com certeza teremos mudanças também a respeito da festa, que é aquele glamour que todo mundo já sabe e já conhece. Os segredos em relação a essa festa ainda estão guardados a 7 chaves. A gente não sabe como que vai ser essa grande festa. Bom, a gente sabe que no Emmy e no Globo de Ouro aconteceu de forma totalmente online. Cada um dos convidados estavam num determinado lugar e acabaram participando de forma online com a academia, com o mestre de cerimônias que estava tocando ali todas as informações em referência aos premiados. Já no Grammy, que aconteceu recentemente agora também, a gente teve a participação dos indicados dentro daquela festa, claro que com todos os cuidados referentes à pandemia, para evitar que alguns problemas acontecessem, mas aconteceu de forma presencial, sem plateia, e sim, pode ser que a gente tenha um Oscar com a presença dos indicados, ou dos vencedores, ou sem uma plateia específica, mas com todo mundo ali nessa grande festa. Então, existe uma grande possibilidade de existir o tapete vermelho, mas com alguns acessórios que a gente se acostumou a ver no último ano, como, por exemplo, a máscara que a gente usa por conta da pandemia. Mas vamos falar da lista, os 8 indicados aos melhores filmes. Infelizmente, 4 desses filmes ainda não estão disponíveis para os brasileiros, mas a gente vai falar deles assim mesmo para você conhecer um pouquinho mais. Mas vamos começar por esses 4 filmes que ainda não estão à disposição dos brasileiros. A gente vai começar com Judas e o Messias Negro, que conta a história de Fred Hampton, que é um dos líderes do partido Os Panteras Negras. O Fred, ele foi assassinado em 1969 sob as ordens do FBI, que coagiu um pequeno criminoso chamado William O'Neill, que foi o responsável por silenciar Fred Hampton. Um filme bem cabeça que conta uma história real e que mistura em vários momentos cenas encenadas com cenas do momento que aconteceu, cenas lá do passado que eles têm retratado em história. Ou seja, um filme que estudou minuciosamente essa história para trazer para a gente de forma perfeita, com uma produção de primeira linha. E se você curte filmes que vêm de histórias reais, Judas e o Messias Negro é uma bela de uma pedida para você colocar na sua lista.
Infelizmente, o filme está somente nos cinemas, algumas cidades em lockdown não vão conseguir assistir, mas existe a previsão de aluguel dele a partir do finalzinho de abril, iniciozinho de maio. O segundo filme que a gente traz é Minari. O filme se passa nos anos 80 e conta a história de David, um coreano-americano de 7 anos que se depara com um novo ambiente na sua vida e um modo de viver completamente diferente do que ele está acostumado até agora. Isso tudo por conta do seu pai, Jacob, que resolve se mudar da costa oeste americana para morar no interior do Arkansas. Minari corre por fora nessa indicação do Oscar exatamente por conta de várias polêmicas que aconteceram já na indicação desse filme no Globo de Ouro. Muitos acreditam que Minari deveria estar nas indicações estrangeiras, mas é um filme que tem um diretor coreano-americano que conta uma história coreano-americana. E por que não estar nas indicações de melhores filmes? De cara, a gente sabe que toda essa polêmica já trouxe um ibope grande para o filme e só isso já traz muita vontade da gente ver um filme que é muito top. Minari também está disponível somente nos cinemas e ainda sem data disponível para aluguel ou entrada em streaming. A gente chega agora no filme Nomadland. Em Nomadland, após um colapso econômico que acontece dentro de uma cidadezinha em Nevada, nos Estados Unidos, Fern, uma mulher de 60 anos, resolve entrar na sua van, pegar a sua van e partir pela estrada nos Estados Unidos. Ou seja, ela passa a viver uma vida fora dos padrões convencionais que a gente está acostumado. Se transforma numa nômade moderna. Nomadland traz uma história um pouco mais leve do que os seus concorrentes, que trazem histórias mais sérias, mais pesadas, com temas bastante reais. Nomadland segue por uma linha um pouco diferente e isso pode ser um diferencial para esse filme correr por fora e conquistar essa estatueta. Nomadland também está nos cinemas e sem data ainda de estreia nos streamings. Chegamos agora para falar de um filme bem top, Bela Vingança, que conta a história de Cassie, uma mulher com vários traumas do passado e que passa a frequentar alguns bares e fingir que está bêbada. Com isso, alguns homens dentro desses bares começam a se aproximar da Cassie com o intuito de ajudá-la, quando, na verdade, eles estão totalmente mal intencionados. Cassie, então, entra em ação se vingando desses predadores que tiveram o azar total de cruzar os seus caminhos com essa predadora. Bela Vingança é um excelente filme que traz uma história que deveria ser um terror. Pelo menos quando foi escrito, a ideia era ser esse terror pra gente. Mas ele acaba sendo um filme totalmente focado contra o machismo e consegue atingir um hype, um público totalmente focado em ser contra esse machismo. Ou seja, uma resposta total à sociedade sobre as mulheres que sofrem diversos traumas por conta desses homens mal intencionados e que não deveriam mais existir nos dias de hoje. Bela Vingança é um filme que tem uma história bem voltada, bem cabeça e que vai mexer bastante com muitas mulheres, com muitos homens que acabam agindo de forma incorreta. Bela Vingança também é um filme que corre bastante por fora, não teve um final bem bacana, mas é um filme que traz uma história forte e que corre por fora para conquistar a academia com um gênero totalmente diferente que deveria ser um terror. Ainda está nos cinemas também, sem data para lançar nos streamings. Chegamos agora para falar dos 7 de Chicago, que conta a história de 7 réus acusados pelo governo dos Estados Unidos de conspiração e incitação à revolta, além de outras acusações relacionadas a serem contraculturais ou contra a própria guerra do Vietnã que acontecia lá no finalzinho da década de 60 e início da década de 70. Um filme que conta a real história desses réus, que mistura momentos da realidade lá da década de 60 com as partes encenadas e que trazem tudo de forma muito emocionante, tudo que esses réus sofreram na mão desse julgamento, na mão de um juiz mal intencionado e que fazia de tudo em prol de um julgamento político para
condenar esses réus e mostrar para a população que sim, o governo dos Estados Unidos estava certo nas suas ações. Um filme bem cabeça e eu vou te falar, um dos favoritos a conquistar a estatueta. Os 7 de Chicago está disponível na sua Netflix. Chegamos agora ao filme Mank, que conta a história tumultuosa e biográfica do roteirista Herman Mankiewicz. O filme fala da obra-prima icônica de Orson Welles, Cidadão Kane, e conta a luta ferrenha entre Mank e Welles pelos créditos dos scripts utilizados nesse filme, nessa produção. Mais um filme que conta uma história real, séria, e que traz muitos momentos biográficos da vida de Mank, que são momentos top. Você vendo, você vai curtir demais essa história. E as obras biográficas são ótimas por causa disso, por conta de todo esse estudo que é feito na vida dessa pessoa que está se passando ali, essa biografia. E Mank está disponível também na sua Netflix para você já ver hoje e assistir o Oscar com todas as informações sobre esse filmaço. Mas vamos falar do penúltimo filme, O Som do Silêncio, que conta a história de um jovem baterista que começa a ficar bastante preocupado quando ele descobre que está, aos poucos, ficando surdo. E é exatamente nesse momento que duas paixões começam a ficar em xeque na vida desse baterista, que é a música que ele tanto ama e a namorada dele, que é integrante da banda em que ele toca. E a partir dessa nova etapa da vida desse rapaz, muita tensão, muita agonia começa a fazer parte dessa vida dele, porque ele começa a ser totalmente atormentado pelo silêncio. Um filme com uma trama bem bacana. Confesso que gostei muito desse filme. Foi um dos que eu mais gostei da lista. E vai ter toda a minha torcida, apesar de eu achar que não vai levar a estatueta. Principalmente quando a gente conhece a forma como a academia passa a avaliar os concorrentes. E também por conta de todo o apelo que os concorrentes trouxeram nos seus enredos. E que esse filme especificamente não tem tão forte. O Som do Silêncio está disponível para você também assistir hoje na Prime Video. E chegamos ao último filme, Meu Pai, que conta nada mais, nada menos com Anthony Hopkins no seu elenco. Meu Pai conta a história de um idoso de 81 anos que vive sozinho e que não aceita de jeito nenhum as investidas que a filha dele faz em colocar alguém para tomar conta dele. Só que a filha está de mudança para Paris e ela precisa que alguém fique tomando conta do pai. E ela não vai medir os esforços para conseguir colocar alguém ali. E ele não vai medir os esforços para fazer de tudo para que essa pessoa não exista, não seja um calo na vida dele. Uma história top e que, na minha opinião, é uma das grandes favoritas a conquistar a estatueta. Também é uma história que gostei bastante, também um filme top que gostei muito de assistir e que, na minha opinião, vai ter toda a minha torcida e vai levar esse Oscar. Meu Pai ainda não está disponível para alugar e nem ver nos streamings, mas já pode ser comprado pela internet no Google Play. Esses são os meus indicados, mas eu ainda quero fazer uma menção honrosa a um filmaço que tem nada mais, nada menos, duas das melhores indicações que o Oscar traz. Melhor ator e melhor atriz. A Voz Suprema do Blues. E eu vou te falar que esse filme traz um diferencial total para essa premiação do Oscar, porque a indicação de melhor ator é de nada mais, nada menos Chadwick Boseman, que pode ser o primeiro ator a receber uma estatueta totalmente in memoriam. Ou seja, uma indicação póstuma. Mas esse filmaço traz também Viola Davis, que eu sou fã desde How to Get Away with a Murder, e ela simplesmente, tudo que ela faz sucesso. Ela foi a primeira negra a ganhar um Emmy, e quem sabe não vai levar esse Oscar também, sendo uma das atrizes mais premiadas do mundo. Torço para a Voz Suprema do Blues levar várias estatuetas, uma pena não ser indicado como um dos melhores filmes, porque é um filme, sim, que merece estar na sua lista. A Voz Suprema do Blues também está disponível na Netflix e, na minha opinião, poderia até ter sido indicado como um dos melhores filmes.
no lugar de alguns filmes que estão ali. Mas isso não vem ao caso, a gente vai fazer um vídeo especial para a Voz Suprema do Blues assim que passar o Oscar. E você? Para quem vai a sua torcida? Você tá esperando ansiosamente também pelo Oscar no final do mês? Escreve aqui nos comentários tudo que você acha a respeito desses filmes e qual filme que você acha que vai levar as maiores estatuetas, que vai ser um dos grandes vencedores. Não esquece de deixar o seu like aqui, a gente pesquisou muita coisa, correu atrás de ver todos os filmes do Oscar exatamente se virando para achar alguns desses filmes por conta da pandemia, então só aí já merece o seu like. Se inscreve aqui no Séries em Série, toda semana vídeos tops, que pode ser esse aqui. Vai lá assistir. É uma dica muito top para você colocar na sua lista. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!